Bom dia, Manu. Bom dia. Já está corrigindo, tá? Essa é a página 26, onde a gente parou. Daí, se você já quiser adiantando a correção, essa é a número 1 e 2 da página 26. Tá bom, eu vou Daqui a fazer. pouco eu já vou passar. Vou esperar mais um pouquinho. Pronto, professor. Beleza, Júlia? Tá, segura aí. Só Sim, esperar a Manu colocar em dia, eu já vou passar, já vou adiantar já. beleza. Tá? Mais 5 minutinhos, daí eu já passo. Pronto, Manu? Peraí, professor, só um minuto. Vamos. Pronto. Pronto. Vamos lá. Passando aqui, então.
Número 3, 4 e 5. Menorzinho. Função das bactérias no ciclo do nitrogênio. Os dois caminhos seguidos pela amônia e observação sobre a reação em questão. A 3, a 4 e a 5. O negocinho de gravar tá bem em cima do início da questão. Da 3? É, Deixa eu ver. Deixa eu visualizar aqui só para me arrumar só um pouquinho. Júlia, dá pra ampliar a tela. uau, não Dá pra dar sabia disso. Gente, dá pra vivendo e dar aprendendo, obrigada. Perfeito, de nada. perfeito, Manu, agradecido. É porque eu não enxergo nada quando fica a página inteira. Aí eu fico dando zoom. Ela volta. Cadê o Luiz, o Thiago? Esse povo tá tudo dormindo, hein? Luiz está trabalhando, professor. Ou estão trabalhando, né? É. O Thiago tá resolvendo os negócios pra mãe dele. Ah, não, beleza. Depois ele pega. Não, a Thaís apareceu. Bom dia, Thaís. Estamos corrigindo as atividades, tá? Da página 26. Ok.
Vamos lá, eu não tava conseguindo voltar aqui. Vou passar aqui para 6, tá? Porque depois fica mais fácil. Ixi, ficou bem em cima ali no final. Vou aumentar aqui. Deixar um pouquinho, porque vai que alguém tá fazendo a 5 ainda. Então, lá no final, onde ficou a parte ali digitalizada, é assim, ó. Ocorre nos resíduos de plantas e animais, tá bom? Lá, ó, na forma orgânica, resumidamente, ocorre no resíduo de plantas e animais. Pode colocar só assim, lá no fim, na 6. Professor, a forma orgânica é pelo quê? A forma inorgânica consiste no mineral Não, a ou a forma orgânica? orgânica. Ah, tá. Orgânica. A forma orgânica ocorre nos resíduos das plantas e animais. A forma orgânica ocorre nos resíduos de plantas e animais. Ok.
Número 7 é a letra C, tá, pessoal? Digestão de proteínas e ácidos nucleicos. Então, os insetos vai fornecer o nitrogênio para as plantas através da digestão das proteínas e dos ácidos nucleicos. E por fim, a 8 e a 9 aí. A letra A e a letra B da 8 e a número 9 aí no final. Pronto, galera? Não, Calma aí. peraí.
Pronto. Pronto? Vamos lá. Pode ir mesmo. Beleza. Então, capítulo 3, página 35, Relações ecológicas. Relações ecológicas. Eu achando que a gente já estava quase terminando biologia, a gente tem mais de 100 páginas pela frente. Tem. Putz, grila. E tem chão. Mas nós vamos dar uma corrida agora. A partir da semana que vem, na verdade, né? Hoje já, não, já foi, mas. Porque senão a gente não conclui. Então vamos lá. Ó. Relações ecológicas. Os seres vivos estão em constante interação com o meio biótico e o Te meio acalme, te acalme. abiótico. Opa, pera. As interações são necessárias à sobrevivência dos organismos, seja na obtenção do alimento, do abrigo ou para a reprodução e manutenção da espécie. As interações ocorrem dentro do nicho ou entre nichos superpostos. Quando é realizada entre indivíduos da mesma espécie, são relações intraespecíficas, como na relação entre as abelhas de uma colmeia. Se as relações forem entre espécies diferentes, são relações interespecíficas, podendo ser positivas ou às vezes negativas, caso haja o que? O prejuízo para uma das espécies. Como no caso de presa e predador, né? Ou também do parasitismo. É importante lembrar que as relações ecológicas são fundamentais para a manutenção das populações e para o equilíbrio do ambiente. Então, quando eu falo de biótica e abiótica, bióticos são os seres vivos, né, os animais, os fungos, as bactérias, os animais terrestres, aquáticos, e abiótico, quando eu falo de meio físico, são as temperaturas, o ambiente em que ele vive, né? Ele já dá um exemplo aí da abelha e da colmeia. Então, a abelha, ela tem a sua relação direta com a colmeia, tá? E ainda cita sobre a relação intraespecífica e interespecífica. Intraespecífica é quando é o ser se relacionando com o seu ambiente diretamente. E interespecífica, né? Por exemplo, ele coloca aí o caso da caça, né? Quando um ser caça outro ser e aí gerando algo. Tipo um leão e uma ovelha. Isso aí, isso é interespecífica, né? Porque são dois seres de espécies diferentes que convivem de maneira hostil, né? Não sadia, mas é necessário para que o equilíbrio do meu ambiente, né? Eu preciso que isso aconteça, faz parte da natureza. Olha lá. Então, tipo, as relações ecológicas vai falar mais sobre tipo, uma cadeia alimentar no meio ambiente. Isso, é como se fosse as organizações, né? A sociedade, as colônias, né? As maneiras que se relacionam os mesmos. Entendi. Aí o canibalismo, um que necessita de matar o outro para sobreviver. É esse mundo animal, né? Explícito, de certa forma. Professor, é o louva-a-Deus que a fêmea do louva-a-Deus que depois que acasar ela mata o macho, né? Isso, exatamente. E a viúva negra também. Eles têm essa similaridade. Você vê dois insetos totalmente diferentes com similaridades iguais, interespecífica. Porque essa aí, ó, você vê, ó, tanto a viúva negra como o louva-a-Deus, eles necessitam desse processo para a sobrevivência e para que a sua espécie ela se perpetue, né?
Ou seja, o coitado do macho, ele é sacrificado, né? Isso é um... Não precisa, né? Tanto. Pois é, né? Aí mostra que a mulher é mais importante mesmo, né? Até no mundo animal. Só que os machos não são assim. Eles vão lá, fecundam a fêmea e depois vão embora, né? Dá demência neles. Então, você vê, tem muitas coisas que não mudam, né? Entre as espécies. Pois é, Mas não, são os humanos é assim. coisas da natureza. Coisas da natureza. Vamos lá, é muita. Ixi, se eu for pegar aqui, a gente vai pegar um monte de caso. Mas tem. E desse que vocês comentou mesmo. E acho que às vezes algum no texto aqui nós vamos ver também. Vamos lá, ó. A relação entre girafas, árvores e as formigas, ó. O ecossistema ele é complexo como a floresta amazônica e a savana africana. Avançado com sucesso. Ainda são lugares em que o exemplo de tudo isso, ó. Tudo começou quando um grupo de ecologistas Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Sim. Por que a gente não tava ouvindo o professor? Tá tudo sendo gravado, whatever. Mas enfim. Quem que é remetente desconhecido? Não sei quem é Quem? remetente desconhecido. Acho que é isso. Será que o professor vai voltar? Não Vamos ficar sei. aqui esperando ele. Ah, meu Deus do céu. Tá passando aquelas motos, velho. Ah, normal, meu irmão tá assistindo o joguinho dele. E a Julieta tá morando perto da fotocolo? Eu moro atrás da fotocola, gente. Por quê? Eu vi o teu irmão. Ah, tu viu meu irmão. Quando? Que interessa? Quando eu fui lá na fotocolor, aí eu vi teu irmão. Ele tá saindo de lá. Eu falei, oxe, Assim. Ah, pois é, eu moro aqui atrás. legal. Não vejo hora de mudar daqui, mas aqui. Gente, vocês acham que roxo combina com rosa? E verde? Não, roxo e rosa até vai. Agora verde. O É verde porque eu não vem queria a tua fazer cor. uma toalha de mesa verde.
Faz com. Faz com rosa. É. Não coloca roxo no meio, não. Mas e a toalha de mesa vai ficar que cor? Verde? Verde e rosa. Verde e rosa, verdade. Então Coloca tá, uns verde e rosa. branquinhos. Um Substitui branquinho, mas como é que... o roxo pelo branquinho. É, Mas fica como é que bonito. coloca branco, gente? Eu tô pintando, eu desenho. Oh, Deus. Então tá, eu vou pintar aqui, depois eu mando foto lá no grupo. Tá. Beleza. Porque, gente, tá muito lindo, tá muito lindo. É uma menina de cadeira, eu só não sei se ela tá numa cadeira ou se ela é cadeirante. Oh, Deus. Que coisa. Como saber que é? Quem é Tia Naja? Ah, Tia Ná? Gente, o que vocês acham do amarelo? Cor verde? É, acho que eles são cores complementares. É cor de bandeira do Brasil, Júlia. Qual? Eu tô com muita opção aqui. Oi, Oi, professor. oi. Tá me ouvindo? Oi. Oi. Agora Oi. estamos. Agora Voltei, tinha caído, tá? Vamos lá, já estamos quase fechando aí o dia. Então, ó, próxima página, página 37 aí. Interações intraespecíficas, tá? As relações ecológicas referem-se à interação dos seres vivos entre si em uma comunidade. As interações entre os seres de uma comunidade também podem ser classificadas como harmônicas ou desarmônicas. Então vamos ver isso, né? O que seria então as harmônicas e as desarmônicas? Olha lá, ó. Relações intraespecíficas harmônicas são relações estabelecidas entre indivíduos de uma mesma espécie e não há prejuízo para nenhum dos indivíduos da população, como ocorre em uma sociedade ou em uma colônia. Então, o próprio nome já fala. Ocorre Harmônia. com a orquídea também, né, professora? Esse tipo de relação. Quando a gente coloca ela numa árvore, tipo, ela vai se alimentar, mas a árvore não vai morrer, que nem Exato. ocorre com alguns outros tipos de parasitas, né? Isso aí, exatamente. Ela é uma relação intraespecífica, né? Porque é uma colaboração, né? Não existe um ser que saia prejudicado dessa relação, né, Júlia? É isso mesmo, boa observação. Porque os dois vão sair ganhando, na verdade. Tanto no caso da árvore, né, como no caso da orquídea. Né? Ninguém vai ser prejudicado. Pelo contrário, né? A orquídea pode trazer para a árvore ali alguns animais que venham também produzir adubo, né? Auxiliar, né? Lembra que a gente viu lá na anterior, né? As bases nitrogenadas produzidas pelos insetos para as plantas. Então, é uma relação mútua, né? Os dois saem ganhando. É harmoniosa, exatamente. Existe uma harmonia entre as duas aí. E isso falando só das plantas, ó. Sociedade, ó. É o agrupamento permanente dos indivíduos da mesma espécie, sem ligação anatômica ou morfológica. Entre eles, na sociedade, os organismos podem ou não apresentar o mesmo aspecto morfológico, ou sua forma, né? Então, ó, cooperar e dividir também as suas funções. Então, vamos lá. Isomorfas, né, ou homeotípicas. Todos os organismos apresentam a mesma morfologia e não há distinção obrigatória nessas suas funções. Além disso, são voluntárias e podem ser alternadas entre seus representantes. Um exemplo aí, a sociedade humana, né, a de lobos, as de crocodilos e as de gorilas, né? Então, é claro, né, que o ser humano, acho que é o ser que a gente mais pode deixar fora dessa linha aí, mas ele tá aí.
porque os animais eles se cooperam mesmo, né? Então, por exemplo, os lobos, né, eles se alternam. Vocês podem ver, já podem ter visto até em filmes mesmo. Muitos dos lobos, enquanto 4 dormem, um tá fazendo a patrulha ali, tá vigiando, né? Ver se não vem Sim, o nosso caso é o caso do apunhalamento pelas costas. pelas costas, né, Júlio? Ser humano é demais, né? Exatamente. Enquanto 4 dormem, os outros 4 vai lá e mata tudo. Infelizmente, Facilidade. infelizmente o ser humano ele se corrompeu. Ele evoluiu demais. Evoluiu demais, isso, mais que os demais, né? Mas é a verdade. Mas no papel era para ser assim, né? No papel era para ser assim. Então, assim, como os lobos, né? Os crocodilos, os próprios gorilas também têm essa proteção, né? Com os seres da sua espécie, independentemente se não conhece. Por exemplo, 2 bandos de gorilas diferentes, né? Das mesmas espécies, sempre não se defenderem, independente da situação, mesmo que eles nunca se viram, mas na sua natureza, né, dentro do seu biótipo, eles sabem que um tem que defender o outro, tá bom? Dentro dessa relação intraespecífica harmônica. Porque sou da mesma espécie, eu preciso defender aquele que é meu, independente se eu conheço ele ou não, tá? E é claro que existe sim algumas exceções, tá, gente? Mas em teoria é isso, em suma teoria é isso. Eles se defendem, né, o tempo todo. Ó, ainda tem lá em cima, ó, heteromorfas ou hetereótipicas, tá? A divisão de funções exercidas por indivíduos morfologicamente distintos, formando as castas. Por exemplo, alguns insetos sociais, como as abelhas, as formigas e os cupins, né? As abelhas possuem uma nítida divisão de trabalho em uma colmeia. Então é tudo muito dividido, né? Vocês já devem ter assistido Vida de Inseto, Formiguinha Z, algum filme assim que fala muito bem e aborda bem isso. Então eles dividem muito bem o trabalho. A rainha e o zangão são morfologicamente diferentes das abelhas operárias. Os primeiros são responsáveis apenas pela reprodução, né? E as operárias executam todas as outras tarefas, como a construção, a manutenção e defesa da colmeia, a coleta do néctar e a produção do mel. Então é uma divisão, a rainha e o zangão, claro, responsável pela reprodução de todos os demais, e as operárias, né, trabalhando pesado ali, ó. Então, ó, a abelha rainha aqui no centro da colmeia e as abelhas operárias em volta, e as abelhas constituem uma sociedade heterotípica, tá, ok? Até nos animais existe a divisão de classes, né? Uhum. E várias. É importante, né? Para uma organização e uma subsistência, né? De todo o eco, de Aí toda a gente tem a classe alta e a classe média e a classe baixa, né? Exato, Proletariado e burguesia. exato. As abelhas representam muito bem isso. Até porque é constituído por uma monarquia, né? Então, ó, a colônia. As colônias são caracterizadas pela associação entre os organismos da mesma espécie, conectados em relações íntimas ou anatomicamente unidos. Geralmente, a associação colonial é obrigatória e ela é formada por indivíduos até mesmo geneticamente idênticos. Baixo volume, tô estudando. As colônias podem ser hétero ou isomorfas. Ó, que legal. Né? Ó, ele fala aqui, a associação da colônia, normalmente ela é obrigatória, formada por indivíduos ou até mesmo de maneiras idênticas, e muitas vezes hétero e também isomorfas, tá? Até porque as reproduções, né, das abelhas, elas se diferem, né, em muitas das vezes. Você tem as operárias, tanto fêmea como macho, mas você não consegue determinar nem quantidade, nem números, e muitas vezes, né, pode ser reprodução entre seres de mesma espécie, né, devido ao seu tipo de reprodução. Acredito que vocês viram isso lá no segundo ano. Então, o que acontece? Eles são obrigados a participar da colônia. Aquele que se rebela provavelmente não vai ter uma vida longa, né?
devido à sua maneira de sobrevivência, o tipo de trabalho de cada um, né? Como a gente brinca, de fato é uma monarquia, né? Nós temos uma rainha e nós temos um zangão, um rei, que comanda a bagaça inteira. E as operárias O Zangão trabalham. não morre também? Ah, Zangão não morre também? ele tem uma tendência a morrer, mas Eu não é. achava que, tipo, o Zangão ia lá, fecundava a abelha rainha, aí a rainha botava os ovos, mas ele não vivia por muito tempo. Não, Ela logo matava ele. exatamente, assim, Júlia. Aos dois casos. A caso que normalmente a abelha rainha ela finaliza ele, né, pouco tempo depois, mas tem casos que ela passa o pano e acontece de ele sobreviver um pouco mais. Mas normalmente, né, em números, a rainha sempre ela sobrevive mais que o zangão, tá bom? Mas não é sempre que ocorre, né, essa finalização do zangão. Às vezes ele permanece lá à toa por muito tempo, né? Não há uma característica específica, né, desse assassinato, vamos dizer assim. E as operárias, mas tanto é que o carro-chefe de uma colmeia são as operárias e são as rainhas. O zangão é o cara à toa, né? Homem, né? Como sempre. Mais uma vez a natureza mostrando a que veio, né? Mas, galera, por hoje é só, né? Já é 9 horas e semana que vem a gente vai dar uma pegada grande aí. Vamos correr um pouco, porque senão nós não terminamos nosso conteúdo. Beleza? Valeu, abraços, obrigadão pela atenção de vocês. Tenham um bom dia, Tchau, pessoal. professor. Tchau, tchau. 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 Hum.